Se você estuda para concursos públicos e mesmo assim erra questões teoricamente fáceis ou medianas, fica nessa aula que eu tenho informações importantíssimas para você. Vou resolver contigo hoje 5 questões com conteúdos diversos aqui das bancas, né, os mais recorrentes da banca que realmente aterrorizam os concurseiros, e vou te mostrar quais são as armadilhas que a banca utiliza para te derrubar. Olha só, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela contigo e nós vamos já para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, é uma questão de compreensão e interpretação textual e traz o seguinte texto: estudar para concursos exige constância, método e leitura atenta do edital. Muitos candidatos acreditam que apenas resolver inúmeras questões garante a aprovação, mas ignoram que compreender o perfil da banca é decisivo para evitar erros recorrentes. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. A aprovação em concursos depende exclusivamente da quantidade de questões resolvidas. Vamos lá. Qual é a armadilha que a banca utilizou para te derrubar na letra A? Vê só. Quando o texto diz assim pra gente, estudar para concursos exige, aí ele vai trazer pra gente o que é que exige. Exige constância, certo. Exige método, certo. Exige leitura atenta do edital. Ok. Aí ele traz assim, muitos candidatos acreditam que apenas resolver inúmeras questões garante a aprovação. Vê só, se ele está dizendo que muitos acreditam que apenas resolver garante a aprovação, é porque apenas resolver não garante a aprovação. Porque é o que ele diz em seguida, mas ignoram que compreender o perfil da banca é decisivo para evitar erros recorrentes. Então, quando a letra A diz que a aprovação em concurso depende exclusivamente, se ele dissesse, depende só da quantidade de questões, depende apenas da quantidade de questões. Esses termos são o quê? Termos generalizadores. Isso aqui é uma generalização. Vou até pegar outra cor aqui para mostrar para você. Olha só. Generalizar. Então, eu poderia generalizar com todos, nenhum, tudo, ninguém, alguém, certo? Então, são termos que dizem que restringem apenas aquele ou então nenhum daqueles. Aí eu tenho isso aqui, ó, na letra A, quando ele diz exclusivamente da quantidade de questões, e vai aparecer novamente, mas eu te mostro já já. Então, não pode ser a nossa letra A. Eu sigo para a letra B. E qual é a alternativa que vai ter, né? Qual é a armadilha, né, que vai ter na nossa letra B? A armadilha da banca. O edital é menos importante do que a prática constante de exercícios. Vamos lá. Ele me traz aqui, vou pegar a nossa marca-texto aqui, ó, que tem a leitura atenta do edital como algo que é exigido, né, para estudar para concursos públicos, certo? Então, estudar exige, ó, leitura atenta. Ele não diz que essa leitura atenta é mais importante ou menos importante do que resolver inúmeras questões, certo? Então, aqui, o que foi que a banca fez? Qual foi a armadilha que ela utilizou aqui? Ela trabalhou com uma falsa hierarquia. Olha só, falsa hierarquia. Então, colocou algo como mais importante ou menos importante, sendo que isso aqui não se encaixava, certo? Então, não tinha aqui essa hierarquia, não. Vamos embora para a letra C. Qual é a armadilha da letra C? Seguindo, resolver questões é suficiente quando o candidato estuda com constância. Olha só. Quando ele diz resolver questões é suficiente, olha o que ele traz aqui. Resolver inúmeras questões, na visão de muitos candidatos, é o que vai garantir a aprovação, mas compreender o perfil da banca é que é decisivo. Então, na letra C, quando ele diz resolver questões é suficiente, ele está aqui testando se sua leitura foi uma leitura atenta. Então, aqui, ó, quando o candidato estuda com frequência, ele trouxe aqui uma contradição. Tá, ó, foi um erro, uma armadilha de contradição. Aí eu venho na letra D. Conhecer o perfil da banca ajuda a reduzir erros frequentes. Será que se eu voltar no texto eu consigo comprovar essa informação? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. Vou botar ele aqui de verde. Olha só.
Compreender o perfil da banca é decisivo para evitar erros frequentes. Vamos lá, essa informação está totalmente certa, vamos comprovar ela agora. Olha só, compreender o perfil é o mesmo... Eita, não era para ser marca-texto, não. Pera ainda. Perdoe aqui a professora. Precisa ser uma canetinha, para não manchar aqui a tua resposta, né? Pronto, vamos lá. Então, ó, compreender o perfil é o mesmo que conhecer o perfil? Então, ó, correto. Conhecer o perfil, compreender o perfil da banca, né? Ó, da banca, certo. É decisivo, é o mesmo que, ó, ajuda. Então, ó, certo, a reduzir erros, ó, a evitar erros. Então, ó, reduzir erros recorrentes, evitar, reduzir é a mesma coisa, certinho? Então, aqui, ó, erros frequentes, erros recorrentes. Então, encontramos, ó, o nosso gabarito. Quando eu venho na letra E, ele diz que a leitura do edital substitui a necessidade de resolver questões. Olha só, vamos lá, vou pegar aqui o azul. A leitura do edital substitui, gente, ele está dizendo aqui que a leitura do edital é exigida, ó, exige-se leitura de edital para estudar, mas não é isso que substitui, ó. Quando eu digo que substitui, eu estou trazendo esse erro aqui do começo, ó, o erro de generalização. Estou generalizando, dizendo que um substitui o outro e o texto não disse isso. Se eu volto no texto, eu não consigo comprovar essa informação. Então, vamos embora agora para a nossa segunda questão, que é uma questão sobre o valor semântico do conectivo. Questão que cai demais. E se você está estudando aí para carreiras policiais, né, área de segurança pública, esse tipo de assunto cai assim demais. Então, olha o que ela diz. O candidato estudou o conteúdo, contudo, errou a questão. Tem candidato aí que vai estar assistindo esse vídeo e vai dizer, professora, já de cara eu já matei. Mas nem todo mundo faz isso, sabe por quê? Porque a armadilha que a banca usa aqui é fazer com que você queira interpretar essa questão. E não é uma questão de interpretação, não. É uma questão de valor semântico. Se eu falo de valor semântico, eu estou falando do sentido atribuído nesse contexto. Então, olha só. O candidato estudou o conteúdo. Vê só. Ele trouxe algo positivo. Contudo, ele errou a questão. Eu trouxe algo agora negativo. A pessoa aqui errou a questão porque estudou? Óbvio que não. Então, não tem aqui uma causa e muito menos uma consequência. Veja, a pessoa estudou. Ela fez o que ela tinha que fazer, ela estudou. Mesmo assim, mesmo estudando, ela errou. Então, ela trouxe uma situação positiva e uma negativa. O que houve aqui? Uma oposição. Então, ó, eu já acho aqui o meu gabarito. Não tem aqui explicação e nem conclusão. E como é que você mata isso? Aprendendo os conectivos. E esse conectivo, contudo, ele faz parte dessa família aqui, ó. Do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia, certo? Ó, eles são da mesma família dos conectivos adversativos, certo? Ó, adversativos, que indicam oposição. Tá bom? Então, o candidato aqui que estiver preparado, ele não vai errar nunca mais uma questão como essa. Aprenda os conectivos. Vamos embora. Questão número 3. O quê? O que que aterroriza os candidatos? Aterroriza os nossos, como é que eu posso dizer? Os nossos concurseiros. Por que ele aterroriza? Porque o mesmo que na língua portuguesa pode ser muitas coisas, mas onde é que a banca mais joga? Ela mexe com a cabeça do concurseiro quando ela coloca o quê como pronome relativo ou conjunção integrante. E eu vou te passar um macete aqui que tu nunca mais vai errar. Vê só, o que, quando representar um pronome relativo, é quando você puder substituí-lo por o qual ou a qual. E ele vai ser conjunção integrante quando você puder substituir por isso. Exatamente, apenas isso. Então, vamos lá. Disse que não teria tempo para estudar. Você vai fazer o quê? Vai tirar o quê e vai colocar isso. Eu posso chegar em você e dizer, fulano disse isso. Posso, disse isso, faz sentido. Então, aqui eu tenho conjunção integrante, mas a banca quer, aqui tem pronome relativo.
Letra B, é provável que o candidato erre essa questão. Eu posso trocar o que por é provável isso? Sim, é provável isso. Conjunção integrante. Ainda não é ela. Letra C. O livro que comprei explica bem o conteúdo. Faz sentido tirar o que e dizer assim, o livro isso? Não, não faz sentido. Porque que aqui, ó, o livro o qual comprei, veja, o livro o qual comprei, ou seja, esse que está se referindo ao livro, ele é um pronome relativo, sendo ele o nosso gabarito, certo? Letra D, acho que a banca foi injusta, eu posso simplesmente dizer que eu acho isso, então, conjunção integrante. Quando eu venho para a letra E, esperava que todos comparecessem, esperava isso, então aqui também é conjunção integrante, gabarito, letra C. Seguimos para a quarta questão. Concordância verbal. Típico. Para eu acertar questões de concordância verbal, eu preciso colocar na cabeça 3 regrinhas básicas, para não errar nunca mais. Olha só, vamos pegar aqui uma outra cor. Se eu disser a você que o verbo haver, olha só, o verbo haver e o verbo fazer, verbo haver, verbo fazer, também o verbo existir, são responsáveis por reprovar muitos candidatos. Vocês sabem que uma questão reprova muita gente, né? Uma questão te aprova, uma questão te reprova. Então, vamos lá, matar aqui a regrinha desses 3 para tu nunca mais errar em concurso nenhum. Vê só, o verbo haver no sentido de existir, é no sentido de existir, não pode ser flexionado, independente de todas as outras coisas que estão ao lado dele estarem no plural. Ele vai permanecer no singular. Isso já aparece em qual armadilha? Na letra A. Haviam muitas questões difíceis na prova. Muitas questões estão no plural, mas o verbo haver, no sentido de existir, não será flexionado. Então, o correto é havia muitas questões difíceis na prova. Vamos lá, o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, não pode ser flexionado. Então, no sentido de tempo, pode fazer dias, horas, minutos, segundos, anos, séculos, independente. Ele não poderá ser flexionado. Essa armadilha está na letra B. Fazem 2 anos que estudo para concurso. 2 anos é tempo. Então, aqui, o verbo fazer deveria estar no singular. Simplesmente faz 2 anos, faz 2 dias, faz 2 horas, faz 10 séculos, enfim, não vai ser flexionado. Letra C. Existem muitas pegadinhas nesse edital. O verbo existir, onde é que a banca joga? Onde é a armadilha da banca? Ela sabe que você já decorou essa regra aqui, que o verbo fazer no sentido de existir não é flexionado. Aí ela vai deduzir que tu vai errar aqui, que tu vai pensar, se o verbo haver no sentido de existir não pode ser flexionado, então existir também não flexiona. E é aí que o teu oponente, é aí que o outro concorrente vai errar, mas você não vai porque você assistiu essa aula aqui. O verbo existir não é um verbo impessoal, então ele vai concordar sim, indo para o plural, se as palavras que estiverem ao lado estiverem no plural também. Então, como são muitas pegadinhas, deveria ser existem muitas pegadinhas. Sigo para a letra D. Deve haver muitas armadilhas na prova. Quem está aqui? O verbo haver. O verbo haver está no sentido de existir? Sim. Então, ele não vai ser flexionado, assim como o verbo auxiliar, que está ali do ladinho dele, vai ficar junto com ele, concordando com ele. Então, deve haver muitas armadilhas? Sim. Gabarito, ó, letra D. Qual é o erro da letra E? Ocorreram falta de atenção. Só ocorreu uma coisa, que foi a falta de atenção. Então, não ocorreram. E sim, ocorreu falta de atenção dos candidatos. Gabarito aqui, letra D. Seguimos para a nossa última questão, que diz assim: assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. E uma informação importante que eu te dou: vírgula não pode separar o sujeito do verbo, jamais, em nenhum momento. E as bancas ganham muita questão nisso aí, né? Derrubam muita gente nisso aí. Aí eu venho aqui, letra A. Os candidatos que estudam todos os dias passam no concurso. Vejam só, essa vírgula não deveria estar aqui, separando os candidatos, ó, que é o meu sujeito, do seu predicado. Então, aqui, ó, os candidatos que estudam não precisam de vírgula. Letra B, estudar com método é fundamental. Mesma coisa, ó, estudar com método é o meu sujeito, não separo ele do restante com vírgula.
Letra C, a banca cobra conteúdos que poucos dominam. Essa vírgula não deveria estar aqui. Quando eu venho para a letra D, quem estuda com foco e estratégia alcança melhores resultados. Olha a vírgula separando o sujeito do verbo de novo. Não posso. Letra E, o candidato que compreende a banca evita erros comuns. Não tem nenhuma vírgula no lugar errado. Essa alternativa está correta. Tá bom, pessoal? Viram aí as armadilhas que a banca joga para você, onde ela tenta te derrubar, mas ela não vai. Então, vê só, eu te convido a partir de agora, né? Eu te convido a partir daqui a conhecer o meu curso de português do zero à aprovação. Você que tem dificuldade em língua portuguesa, você que quer aprender português para passar, sem enrolação, sem muito moído, sem aquela coisa longa, com 150 PDFs para aprender um conteúdo, eu trago aqui para você um curso que é completo, tem todos os conteúdos de português para absolutamente qualquer concurso que tu vai estudar, de uma maneira fácil, rápida, divertida, dessa minha forma de explicar que você já conhece aqui, você que é meu aluno, você que está sempre assistindo minhas aulas e que ainda tem PDFs muito bem feitos, bem coloridos, com imagens, bem estruturados e resumidos, com muita teoria e também muita resolução de questões, tá bom? Resolvido da melhor forma possível para você aprender, para você pegar e nunca mais reprovar por causa de língua portuguesa. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. O link, né, de acesso para o curso está aqui na descrição do nosso vídeo. Qualquer coisa, deixa aí no teu comentário, tá bom? Obrigadão e até mais.